Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 37, vamos ler o versículo 27. Capítulo 37, versículo 27. E depois vamos ler lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Eu acho que se você está sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, você vai poder acompanhar no projetor ali, no alto ali. Glória a Deus. Irmão, que bom que você está aqui hoje, casa de Deus, segundo domingo do mês de setembro, já estamos nos aproximando do final do ano. Natal logo está aí, E que o Senhor dê força, graça para você, prosperidade, para que você tenha um restante de ano abençoado na presença dEle. Amém? Você crê? Amém? Estamos vivendo esse tempo de oração, de consagração, esse tempo de leitura da palavra de Deus, e tem sido tremendo, irmãos. Na terça-feira estamos nos reunindo para orar, e Deus tem operado maravilhas. Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 27, diz assim: o meu tabernáculo está com eles. Olha só, eu serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Vamos ver novamente? Quem está falando aqui é Deus. Ele disse: o meu tabernáculo está onde? Aonde está? Conosco, amém? Está com eles. Aí ele disse assim: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 16, você pode acompanhar ali no projetor, diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Essa palavra aqui é para mim, é para você, é para o nosso coração. Por isso ele fala que não há nenhuma ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário do Deus vivente, do Deus vivo. Porque o Senhor disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu gosto, irmão, sempre de dizer povo de Deus, amém? Porque nós somos o povo do Deus vivo. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por mais esse dia de vida. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pelo privilégio de nos reunirmos como corpo santo, como povo do Deus vivo. Pai, tudo isso graças ao sacrifício de Jesus, Pai, lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço para restaurar as nossas vidas, para fazer de cada um de nós um santuário, um lugar aonde o Senhor habita, onde o Senhor mora, aonde o Senhor se move, aonde o Senhor se manifesta, aonde o Senhor se agrada em estar. Pai querido, fala conosco nessa noite através da Tua palavra, abençoa Teu povo, a Tua igreja, de uma forma poderosa, em nome de Jesus, assim seja, amém. Diga amém. Ô glória. Você teve a oportunidade de cumprimentar a pessoa que está aí perto de você, dá um aperto de mão? A Covid já era, já se foi. Não, isso, diga: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ô glória. Seja bem-vindo na casa de Deus. Deus abençoe os amados, aleluia. Em seguida você pode sentar na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ô glória. Nós temos falado, irmãos, durante esses 40 dias, aliás, no dia 15 de setembro, nós encerramos os nossos 40 dias de oração, de leitura da palavra de Deus, de consagração, e Deus tem sido maravilhoso. Eu tenho pregado sobre fé, eu tenho pregado sobre milagres, sobre oração, e hoje o Senhor colocou essa palavra do meu coração, e eu quero falar hoje sobre o poder da palavra dita, o poder da palavra falada.
Se você observar no mesmo livro de Ezequiel, na introdução do capítulo, você vai ver Ezequiel dizendo que a mão do Senhor veio sobre ele, e o Espírito de Deus o arrebatou e o levou para um grande vale. E a Bíblia diz, Ezequiel, que o Senhor fez com que Ezequiel andasse sobre aquele vale, claro, na presença de Deus. Deus andou com ele. E aquele vale, irmãos, ele estava cheio de ossos secos. E diz a palavra de Deus, sequíssimos, sequíssimos. Imagine você, querido, quando a gente vê a gente encontra um corpo humano, um cadáver, né? Imaginem como que a gente já se assusta, a gente já fica meio apavorado de ver um corpo de uma pessoa, né? Seco, morto, um cadáver. Mas diz a palavra que Ezequiel viu um vale cheio. Haviam muitos ossos, muitos, secos, sequíssimos. E então, eu creio que naquela cena de medo, de pavor que Ezequiel estava vivendo, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. E Deus diz para ele, filho do homem, que quer dizer homem mortal. Filho do homem é homem mortal. Um dia Jesus disse assim, porque o próprio Filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus estava referindo-se ao Jesus, filho de Maria, Jesus, filho de José, e não ao Jesus, filho de Deus. Porque o Filho de Deus não morre, não pode morrer, é eterno. Mas ele estava falando sobre o Filho do homem, sobre o Jesus mortal. Então ele disse, o próprio Jesus mortal, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E essa palavra se cumpriu aonde? Lá no Calvário. Quando Jesus bradou dizendo, está consumado, e se rendeu ao Pai, ele morreu. Naquele momento se cumpriu a palavra, o Filho do homem morreu. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. O Filho do homem ressuscitou. E ressuscitou não mais com um corpo humano e carnal, mas sim com um corpo glorificado. Hoje, irmão, hoje não olhe para Jesus como o Filho do homem. Hoje Jesus é o Filho do Deus vivo. Não olhe para Jesus como servo, olhe para Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! É tremendo isso, porque as pessoas olham para Jesus como se Jesus continuasse sendo o servo. Ele não é mais servo. A Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor. Amém? Então, irmão, Jesus não é mais teu servo, ele não veio mais para te servir. Pastor, mas a Bíblia diz que um dia, lá na glória, nós vamos ser servidos. Sim, lá não seremos mais carne e sangue, porque a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Lá seremos espíritos na presença de Deus, seres espirituais, porque Jesus não serve mais homem, ele vai servir espíritos convertidos a ele. Amém? Então Jesus é o Rei da glória, ele não serve ninguém. Jesus, ele abençoa, porque ele é o Todo-Poderoso. Amém? Mas há perguntas que nos inquietam, e geralmente, irmão, essas perguntas poderosas, elas vêm da parte de Deus. Irmão, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que dizer quando essas perguntas vêm. E uma delas está aqui, diante daquela encenação, daquela multidão de cadáveres, corpos inteiros e corpos espedaçados. Jesus pergunta a Ezequiel: filho do homem, poderá porventura esses ossos voltar a viver? Qual seria
a resposta que você daria para Deus? Irmão, olha quantas perguntas. Um dia Jesus reuniu os discípulos e disse para eles assim: o que as pessoas aí dizem ser o Filho do Homem? Irmão, olha que coisa. O que as pessoas estão falando? Quem eles dizem que eu sou? Será que Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia. Mas Jesus queria provar os seus discípulos, queria testar os seus discípulos, porque os seus discípulos o seguiam pela fé, crendo que ele era o Messias, o Filho do Deus Todo-Poderoso. O que as pessoas de fora dizem que eu sou? E aí veio as respostas. Uns dizem que tu é um profeta, outros que tu és o Messias, outros que tu és um charlatão, outros que tu és um enganador. Então, irmão, a opinião das pessoas eram as mais diversas possíveis. Cada um tinha uma opinião a respeito de Jesus. Mas então Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, olha, irmãos, às vezes o Senhor nos coloca em situações apertadas, difíceis. Um dia, Pedro, juntamente com alguns discípulos, estavam pescando depois da ressurreição, e depois de uma noite inteira de pescaria sem nada apanhar, Jesus chega na praia e diz: Ei, vocês aí, pescadores, vocês têm alguma coisa para eu comer? Jesus sabia que aquela gente não tinha nada. Eles passaram uma noite inteira. Eles disseram: Senhor, não apanhamos nada, pescamos a noite inteira. Mas quando foram para a praia, lá já tinha pão, lá já tinha peixe assado para eles. Olha, irmão, mas a pergunta é essa, irmão: Filho do homem, homem mortal. E a pergunta para o meu coração e para o teu coração nessa noite é essa. Os ossos simbolizavam a morte, tanto física como espiritual. Os ossos simbolizavam o fracasso, a derrota. Os ossos simbolizavam a falta de esperança. Os ossos simbolizavam, querido, o fim de uma existência, de uma era, um beco sem saída, um lugar sem solução. E a pergunta é essa: poderão viver esses ossos? Porque existem tempos, momentos da nossa vida que a gente se encontra nesses becos sem saída. Quantas vezes a gente vai para o poço, para o fundo do poço, e é nessa circunstância, é nesse momento que a palavra de Deus, ela vem para nós. Será que eu posso mudar esta situação? Será que eu posso realizar algo, um milagre, algo sobrenatural na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família? Qual foi a resposta do profeta? O profeta não disse: sim, Senhor, eu creio que tu és poderoso para ressuscitar estes ossos. O profeta não disse: sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, o Senhor pode mudar a minha história, o Senhor pode mudar esta nação. Não foi esta a palavra do profeta. O profeta disse: tu o sabes. É claro que Deus sabe. É claro que Deus sabe. E muitas vezes, querido, a gente se coloca diante dessa situação sempre dizendo assim: mas Deus pode fazer. Eu sei que Deus tem poder para fazer, mas será que Ele quer fazer? Será que é da vontade dEle? Porque nós oramos sempre segundo a Tua vontade, segundo a Tua vontade, segundo a Tua vontade. Mas só que existem coisas na nossa vida, irmão, que jamais vai contradizer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, o Senhor diz através de Jeremias: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de milagres, pensamentos de transformação, de bênção. Irmão, você acha que Deus entregaria o seu filho para morrer por nós se Ele não tivesse amor pelas nossas vidas e desejo que a nossa vida fosse uma bênção? Se
É desejo do Senhor que nós soframos, que nós vivamos uma vida fracassada. Então, para que serve o sacrifício de Jesus na cruz? Quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Sabe, irmão, Jesus disse: eu vim para mudar a história. Eu vim para fazer algo que vocês nem sonhavam e nem esperavam. Então pode reviver, pode ter uma mudança, pode ter um renascimento, uma transformação, pode. E você vai me dizer: sim, Senhor, tu sabes se pode ou não pode. Tu sabes. E aí então, irmãos, Deus fala no versículo 3, depois que Deus pergunta, eu respondi: tu sabes. Aí então disse-me ele. O que foi que Deus disse? Profetiza a estes ossos. E eu quero hoje, querido, já no final desse tempo de oração e de consagração, eu quero usar a minha boca, e eu quero que você use a tua boca para profetizar milagres, irmão, para profetizar maravilhas, para profetizar esperança, coisas novas, porque você é um profeta. Você leu aqui que nós somos santuários de Deus. Você sabe por que você pode profetizar? Porque o Espírito está em você. Você é santuário do Deus vivente. Deus não está falando a um povo fracassado, Deus não está falando a um povo sem esperança, a um povo sem fé, a um povo sem força. Não, Deus está falando com o povo de Deus, com os escolhidos de Deus. Ele está dizendo: abra a tua boca e comece a profetizar vida, vida, vitória, vitória. É isso que Deus tem, vitória. Glória a Deus. Talvez há algo na tua vida que você perdeu a esperança e você pensa: isso não tem jeito, já morreu, está seco, está separado, está destruído. Mas, irmão, quem te manda profetizar é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É Ele que te manda profetizar. Sabe, querido, esse texto é tremendo, porque o Senhor diz aqui, profetiza, diga a estes ossos: ouvi, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi. Pastor, mas será que se eu profetizar, estas palavras não são minhas? Não, irmão, não. Quem sabe se fosse num outro dia, num outro momento, numa outra hora, num outro lugar, quem sabe as palavras seriam tuas e não de um profeta de Deus. Mas na casa de Deus e na presença de Deus é lugar de profetizar vitória. Amém? É lugar de profetizar milagres, é lugar de profetizar maravilhas. Deus disse: eu posso fazer isso, eu tenho poder para fazer, mas você precisa profetizar, você precisa acreditar. Sabe, observando alguns textos da palavra de Deus, eu estava observando no livro de Provérbios, no capítulo 18, o texto de Salomão. Você vai aprender duas coisas aqui que muitas vezes a gente vê e passa desapercebido. No capítulo 20, ou melhor, no versículo 20 do capítulo 18 de Provérbios, a Bíblia fala aqui, do fruto da boca o coração se farta. Olha só, do fruto da boca o coração se farta. Coração. A primeira coisa aqui é o coração. A razão. Quando se fala em coração, se fala em sentimento, se fala em amor, se fala em paixão. O coração se farta do fruto da boca. Irmão, se eu tenho sonhos, se eu quero ter um coração segundo o coração de Deus, se eu quero amar, se eu quero ser amado,
Se eu quero viver uma vida da plenitude do amor ágape, o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor que nunca falha, o amor que jamais acaba. Este amor, ele não vem de graça do nosso coração. Esse amor é gerado através de palavras. Palavras. Do fruto da boca se farta o coração. Quais são as palavras, irmãos, que você tem proferido a respeito do teu sentimento, do teu coração, da tua alma, da tua vida sentimental, familiar, amorosa? Quais são as palavras que você tem liberado a respeito disso? Porque tem pessoas, irmãos, que não sabem o que é profetizar a bênção. Sabe, tem pessoas que já perderam a esperança de encontrar aquela pessoa amada, encontrar um marido, encontrar uma esposa, encontrar um amigo, sabe? Tem pessoas que já não tem mais esperança, então hoje as palavras dela são palavras de destruição, de maldição. Eu acho que eu nasci para viver sozinho, vou morrer sozinho, ninguém me quer, ninguém me ama. Olha só, eu não devia nem ter nascido. Olha só quantos anos, ainda estou vivendo isso, ainda estou passando por isso, ainda estou passando por aquilo. Irmão, quantas pessoas, às vezes, na sua própria família, elas dizem assim: ninguém me ama da minha família, eu sou ovelha negra, eu sou odiado por todos. Ninguém gosta de ficar comigo, ninguém quer estar perto de mim. Ah, irmão, quanta melancolia, quanta palavra de destruição, quanta palavra de morte, e a pessoa vai liberando, e cada dia, e cada hora, e cada tempo, e você encontra a pessoa, ela fala isso, daqui um mês ela fala isso, depois ela fala mais ainda, e ela já está vivendo essa vida monótona de destruição, porque o coração dela está se fartando de palavras de morte e de destruição. A minha família não me ama. Amado, quando eu vejo a história de Jabes, a Bíblia diz que Jabes era um homem o mais rejeitado da família, porque quando Jabes foi gerado no ventre da sua mãe, irmão, no parto, ele trouxe muito sofrimento. Não foi fácil, querido, para que Jabes nascesse. Aquela mulher sofreu tanto, aí colocaram o nome dele, dor de parto. Então, era um nome de morte, de sofrimento. Sabe, uma pessoa traumatizada. Quando você olha para Raquel, no nascimento de Benjamim, era a mesma coisa. Irmão, não foi fácil Benjamim nascer. Raquel sofreu tanto. Ela chegou a morrer no parto. Mas antes dela morrer, ela falou para Jacó, para que Jacó colocasse um nome de Benjamim, um nome de sofrimento, de dor, de melancolia, porque ela estava sofrendo, ela queria que ele nascesse com um nome de dor, com um nome de maldição. E Jacó disse: negativo, o nome dele vai ser Benjamim. Não vou colocar. Porque Jacó já tinha uma experiência, porque o seu nome era Calcanhar. O nome de Jacó era Calcanhar, porque quando ele nasceu, ele queria nascer primeiro, eram 2 gêmeos, Jacó e Esaú, e só que Jacó, ele queria nascer primeiro, não conseguiu, Esaú saiu primeiro, ele agarrou no pé, Calcanhar. Veja só. Mas então veja, as pessoas às vezes têm prazer em profetizar derrota, em profetizar sofrimento, destruição, e o coração vai se fartando de todas estas coisas. As tuas palavras, elas geram tanto a bênção como a maldição. Elas geram as coisas boas e elas geram as coisas ruins. Você deveria dizer: vai dar certo na minha vida. O Senhor já tem aquela pessoa preparada para mim.
eu creio, eu vou ser muito feliz, a minha vida vai ser uma bênção, a minha vida sentimental, a minha vida familiar, em nome de Jesus, eu creio. Irmão, do fruto dos lábios, da boca se farta o coração. Nunca mais fale coisas negativas a respeito dos teus sentimentos, dos teus relacionamentos. Lembre-se, irmão, que Deus quebrou o jugo, o laço, a maldição que pesava sobre a nossa vida. Lembre-se que as tuas palavras hoje não são mais palavras vazias, as tuas palavras têm poder. Você manda o demônio sair, ele sai. Se os demônios se sujeitam às tuas palavras, por que eles não podem vir? Você tem poder para construir, para desconstruir. Então aqui, do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. Tem gente que está na penumbra, na desgraça, e está satisfeito. Está satisfeito, já está acostumado com isso. Você sabia que a dor, quando ela é muito intensa e prolongada, a pessoa acostuma com a dor? E depois a pessoa já começa a chamar a dorzinha de dela. Essa é minha dor. Ela chega sempre às 10 da noite. Ela vai embora só de madrugada. E quanto tempo estou sofrendo com isso? Não era assim quando Jesus estava no sábado no templo e uma mulher corcunda? 18 anos, corcunda, assim. Aí Jesus olha para a mulher e diz: mulher, tu está livre desse mal. Espírito maligno, sai das costas dela agora. E a mulher se endireitou. Mas ela já estava acostumada, irmão. Todo sábado ela ia para o templo. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele quebra as cadeias, irmãos. Pastor, eu já estou sofrendo um problema familiar há 10, 15 anos. Pastor, eu já estou passando por isso há tanto tempo. Irmão, qual é a resposta para a minha vida? Profetiza. Profetiza. Declare. Em nome de Jesus. Lembre-se que o Senhor nos deu o poder do seu nome. Ele disse: em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos. Nós temos esse poder, irmão. E a Bíblia diz: todo aquele que crê fará as obras que eu fiz, e outras maiores ainda fará, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus não disse: os pastores farão as obras, os sacerdotes, os apóstolos. Ele disse: aquele que crê. Amém? Você, se você crê, você tem autoridade. Mas você tem que ter cuidado com o que você diz. Davi dizia: Senhor, põe um guarda na minha boca. Põe um guarda na minha boca. O que Davi estava dizendo? Me dá discernimento, Senhor, me dá sabedoria. Quando eu vou começar a falar bobagem, Senhor, tampa a minha boca para que eu não diga tanta asneira. Irmão, olha, se a gente gravasse as palavras que a gente diz o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, se a gente gravasse, depois botasse rodar, a gente se assustaria. Mas eu falei isso mesmo? Não, isso eu não falei. Teu coração, ele vai se fartar das tuas palavras. Aí, observe o que diz o versículo 21. A morte e a vida estão no poder do quê? Da língua, da boca. Olha só, a morte e a vida não estão nas armas brancas, na faca, na espada, ou no revólver, ou de qualquer... A morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. É a nossa boca.
e o que bem a utiliza come do seu fruto. Veja, primeiro é o coração que se farta, agora é o ventre, é a barriga. O que utiliza bem, enche a sua barriga do seu fruto. O que sabe o que diz com segurança e com sabedoria, o que profetiza aquilo que é bom, come do seu fruto. Come. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas, irmãos. É o trigo mais fino, é o mel da rocha. O Senhor tem o melhor para aquele que profetiza o que é bom. Ele disse através de Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor, e Ele quer te dar o melhor, mas você precisa liberar palavras de bênção na tua vida. Sabe, amado? Mas é tão fácil assim, irmão. Cada palavra que você fala, ela chega até o céu, tudo no seu tempo, mas ela chega. E o pior, querida, eu estava vendo o maior, como é que é o nome daquele negócio lá que vê as estrelas? Telescópio do mundo, um novo que surgiu agora, está na Netflix, que dá para ver as coisas, milhares e milhares de anos-luz aqui dessa terra, né? Tem muitas coisas que o telescópio está mostrando que já não existe mais, já morreu, já destruiu. Então você veja, na propagação do som da distância, você fala aqui, irmão, a palavra é uma coisa tão poderosa que se você estiver ali fora, você não escuta o que eu estou falando aqui. Mas não quer dizer que a palavra não existe e ela não se propague. Enquanto um planeta está milhares de anos-luz daqui, e uma imagem para chegar aqui leva milhares de anos, a tua palavra chega num segundo lá no céu. A tua palavra chega num segundo. Mas do mesmo jeito que ela chega até o céu, ela também desce até o inferno. Viu, amado? Tua palavra, ela tem tanto poder. Você fala aqui, Deus ouve na hora. E do jeito que você fala aqui, o inferno ouve na hora. Porque no reino espiritual não existe distância. A distância física é uma coisa, a distância espiritual, queridos, às vezes eu fico pensando assim, mas aqui está milhares de anos-luz, a lua tem não sei quanto sol, e a Bíblia diz que o Senhor está no céu dos céus, no terceiro céu, e Deus dá uma ordem para um anjo, ele chega em segundos aqui. Como que pode uma distância tão grande chega na hora? Eu falei esses dias da oração de Daniel, que houve uma batalha, 21 dias lá do céu, os anjos guerreando com principados, e o anjo disse: desde que você fez a oração, a tua palavra já chegou lá, e o Senhor já me mandou trazer a resposta. Mas houve uma batalha junto com o principado da Pérsia, e eu fiquei lá 21 dias guerreando. Depois Miguel veio me ajudar, tá? Mas então eu estou há 21 dias em guerra lá. Agora eu vim aqui, eu vou te dar a resposta, e vou voltar para a guerra, e nós vamos lá, e a espada vai cantar, né? Vamos continuar. Mas na hora que você falou, o céu ouviu. Isso quer dizer o quê? Que na hora que você fala, o céu ouve. O céu ouve as tuas palavras, o céu ouve as tuas profecias, o céu ouve, assim como o céu ouve, o reino do inferno e das trevas também ouve. E você pode atrair a presença de um anjo de Deus com uma bênção para a tua vida, ou você pode atrair a presença de demônios para trazer morte e destruição para a tua vida e para a tua casa. Depende das tuas palavras. Depende.
Então você pode fartar o teu coração com palavras boas, e você pode fartar o teu ventre com palavras sábias, com palavras boas, mas você pode também trazer sequidão para o teu coração e trazer sequidão para o teu ventre, sofrimento para a tua vida. A bênção não depende de Deus, a bênção depende do que você crê e do que você profetiza. Amém? Deus quer te abençoar, mas se você não mudar o teu palavreado, se você não mudar a tua maneira de viver, não tem como Deus te abençoar, só vai continuar nessa melancolia até morrer. Tem pessoas que nunca mudam, você conhece ele hoje, daqui 20 anos, aliás, só fica pior, mas nunca melhor. Agora, uma pessoa de Deus, um ungido de Deus, que ouve a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, ele vai, irmão, ele vai de fé em fé, crescendo, prosperando, sendo abençoado pelo Senhor, porque a palavra vem para dar entendimento, abrir a nossa mente, mudar a nossa história. Querido, a gente que conhece a palavra de Deus, a gente muda. Vai dar tudo certo. Eu profetizo, já deu tudo certo. Sabe o que estava longe? Já está se aproximando. Sabe, Deus tem coisas tremendas e elas vão acontecer, porque eu creio no poder da palavra, porque o Senhor disse para o profeta Ezequiel: profetize, fala aos ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmão, como é poderosa essa palavra, amém? É essa palavra que te dá vitória. Oh glória! Vamos ver no Evangelho de Marcos capítulo 11, bem rapidinho, eu quero correr porque eu quero fechar esta mensagem. Eu quero deixar um tempo para nós profetizarmos hoje em nome de Jesus. Oh glória! Capítulo 11, versículo 22, aqui a Bíblia fala sobre o poder da fé, o poder da palavra. Aqui foi quando Jesus amaldiçoou uma figueira, e a figueira cresceu, secou desde a raiz, secou, porque há poder na palavra. Capítulo 11, versículo 22, quem encontrou? Amém? Olha o versículo 21, então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes, o que aconteceu? Secou. Diga, a figueira secou. Viu, olha, Jesus amaldiçoou e ela secou. Agora veja o versículo 22, ao que Jesus lhes disse, quem foi que falou com eles? Jesus, diga, foi Jesus. Olha o que Jesus disse: tende fé em Deus. Fé, irmão, a fé, ela sempre vem antes da bênção. A bênção sempre está depois da fé. Para chegar na bênção, eu tenho que passar pela fé. Fé, é como a revelação que Deus deu para minha irmã, pastora Marisa. Deus falou assim: olha, por lado de cá é deserto, por lado de lá é um lugar de delícias, um lugar de vitória, de bênção. É o seguinte, e tem uma ponte nesse rio. Todos aqueles que atravessarem a ponte estão na bênção. Os que ficarem do lado de cá vão ter que viver no deserto, mas a ponte está lá. Agora, para atravessar essa ponte, não é caminhando, é pela fé. Viu, irmão? É através de Cristo. Olha que coisa tremenda. Ao que Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Depois ele fala: porque em verdade vos afirmo, se alguém, diga, eu estou incluído neste alguém. Olha o que Jesus disse. Ele não falou se o pastor, se o fulano, se o Beltrano. Ele falou se alguém. Se alguém, olha só, se alguém disser a este monte: monte, ergue-te e lança-te no mar. Aí ele diz: e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim o que? Será com ele. Olha que coisa. Por isso vos digo, tudo quanto pedirdes em oração, crede que o recebestes, e será assim para convosco. Amém? Então,
olha o que Jesus disse: tenha fé em Deus, porque se alguém disser ao monte. O que é o monte, irmão? O monte é a separação, é o problema, é a destruição, é a doença, é o mal, sabe? Se alguém disser, monte, enfermidade, maldição, praga, saia, erga-te, precipite-se no meio dos mares, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará assim, será feito. Olha o que Jesus diz: se alguém disser, você já falou para a doença, vai embora, doença maldita. Você já falou para aquele sofrimento, para aquela luta, em nome de Jesus eu te ordeno, sai da minha vida. Porque a gente, irmão, a vida da gente às vezes é pedir oração. Ai, ore por mim, me abençoe, interceda por mim, faça isso por mim. E a gente não se dá por conta que nós somos filhos de Deus e que há uma unção poderosa em nossas vidas e que as nossas palavras são ungidas pelo poder do Espírito. Mas pastor, se eu posso fazer milagre, eu não preciso de pastor, não preciso de igreja. Jesus não disse isso. A igreja é o lugar da comunhão. Precisamos ter alguém para nos orientar, para nos ensinar, para nos abençoar. Mas nós não somos galinha morta. Você não é galinha morta. Você é filho de Deus. Irmão, Deus não ia colocar o seu espírito em galinha morta. Deus coloca o seu espírito em mulheres de Deus, mulheres de fé, homens de Deus, homens de fé, o Espírito. Se eu sou o templo do Espírito Santo, quem é o problema, a dificuldade para ter domínio sobre a minha vida? Eu sempre ouço as pessoas testemunharem. Já aconteceu isso comigo. E esses dias eu falei a respeito de uma pessoa que tinha um problema gravíssimo de coluna, até que se colocou de joelho, começou a chorar e disse: em nome de Jesus, eu estou curado, eu não quero mais isso, eu vou me levantar curado. Irmão, tem hora que se a gente não romper, que se a gente não se levantar e a gente não profetizar e não determinar, o problema não vai se resolver. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer mudar a nossa mentalidade. Porque a nossa mentalidade de escravo não pode continuar na nossa cabeça. Nós fomos escravos, não somos mais. Estávamos no Egito, nos vícios, na perdição, no sofrimento. Estávamos lá, irmão, amarrado sobre o chicote, sabe? Mas o Senhor enviou um libertador para as nossas vidas. Oh, aleluia! Será que você pode entender isso? A igreja do Deus vivo é uma igreja poderosa. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Querido, a Bíblia não diz que não prevalece contra o pastor, ela diz que não prevalece contra a igreja, porque a igreja é capacitada pelo Espírito Santo para conquistar. Você precisa crer nisso. Faz 19 anos que eu prego aqui nesse altar, irmãos. Muitos já cresceram, muitos melhoraram, muitos se libertaram, mas há muitos ainda que continuam cativos. Quando Paulo diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, irmão, quando a gente vive conformado, sabe? Quantas igrejas, querido, que a pessoa está ali naquela miséria, e vem 1 ano, e vem 2 anos, e vem 10 anos, a pessoa não muda, não cresce, não prospera, não tem nada, e aí a pessoa fala assim: mas eu nasci para ser pobre, porque só os pobres vão para o céu. Jesus nunca disse isso. Jesus deu riqueza para homens. Se só os pobres fossem para o céu, Jesus não dava riqueza e prosperidade para as pessoas. Jesus ia deixar tudo pobre para ir para o céu.
Senhor pode mudar a nossa vida e a nossa história. Isso passa pela nossa fé e as nossas palavras. Você pode dizer: vai dar certo o meu negócio, vai dar certo o meu emprego, vai dar certo a empresa, vai dar certo em nome de Jesus. Eu estou chegando no poder do nome, eu tomo posse do milagre. Eu já estou vendo o meu salário gordo, a minha carteira estufada, recheada. Eu já estou vendo pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo isso. Agora, se a pessoa dissesse mais uma vez: o salário não vai dar para nada, o que eu vou fazer com essa merreca? Isso aqui é um salário de fome. Você vai ganhar salário de fome a vida toda, se você não mudar as suas palavras. A Bíblia fala: seja fiel no pouco, e eu vou te botar sobre o muito. Sabe, querido, Deus tem muito, Deus tem muito, Deus tem muito. Agora, se você está conformado com pouco, então você vai ficar com pouco. Agora, se você diz assim: não, Senhor, eu sirvo um Deus vivo, um Deus poderoso, eu quero mais. Querido, eu não estou dizendo para você amar o dinheiro, eu não estou dizendo que Deus quer que todo mundo seja rico. Eu estou dizendo que você pode viver uma vida próspera e abençoada, se você crê. Se você crê. Eu não prego teologia de riqueza, irmãos. Para mim a maior riqueza é a salvação da alma, é o reino de Deus na nossa vida. Eu prego isso, mas riqueza é dom de Deus. Eu não posso abrir mão disso, porque isso aqui, é benefício de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quando Deus fala que tem o melhor da terra para nós, Ele tem o melhor da terra. Agora, eu conheci um rei que disse que ele só pedia uma coisa para Deus: não queria ser pobre demais para não envergonhar a Deus, e também não queria ser rico demais para não esquecer de Deus. Eu sou uma pessoa assim, que eu oro assim: Senhor, eu não quero riqueza para a minha vida. Quando eu falo riqueza, eu falo em tesouro, em dinheiro. Irmão, tem tanta gente aí com um avião, com um carro, até meu barquinho pequenininho tive que vender para pagar as coisas. Tem gente que tem iate, tem um monte de coisa aí, pregando o evangelho. Irmão, e essa gente vai morrer, vai deixar tudo. Não penso nisso aí. Eu não quero essas coisas para a minha vida, irmão, porque eu não quero perder a minha comunhão com Deus. E eu sei, querido, que essas coisas, a Bíblia fala que isso aí é a raiz de toda amargura. Isso aqui é uma tentação terrível. Mas, irmão, você pode ter o melhor. Então profetiza, eu quero que você profetize. Você sabia que até a salvação tem que ser profetizada? Se você não profetizar a salvação, nem para o céu você vai. Veja aí, abra aí a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, já estou indo para o final, já estou encerrando. Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Oh, glória! Eita! Quem achou? Quem encontrou? Achar não está perdido, né, irmãos? Está aí na Bíblia. Capítulo 10, versículo 9. O que fala aqui? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Se com a tua boca confessares: eu sou de Jesus, eu sou salvo, Ele morreu por mim, Ele está na minha vida, sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus. Olha o versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. A pessoa pensa que confessar Jesus, irmão, é vir aqui na frente e aceitar Jesus como Salvador. Esse é o primeiro passo. Veio aqui, aceitou Jesus como Salvador, mas a salvação tem que ser confessada todo dia, diante das pessoas, diante dos homens, sabe? Em todo lugar que a gente for, a gente tem que dizer: eu sou salvo, eu sou de Deus, eu sou servo de Deus, eu tenho Cristo na minha vida. Confessar, porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio.
Como dizia o Matos, eu agora sou de Deus. Sou de Deus. Eu sou um cidadão dos céus. Não tenho morada permanente aqui nessa terra, porque a minha pátria está no céu. Irmão, aonde nós vamos, temos que confessar. Glória a Deus. Confessar. 19 anos que eu prego aqui. E vai ter dia que você vai chegar aqui e o pastor não está mais aqui. Mas fique tranquilo. Vai ter um pregador aqui. Vai ter um pregador. Você não vai mais me ver, mas vai ter um pregador. Porque assim é o nosso Deus. Nosso Deus, uns vão e outros Ele vai levantando. Isso aí já está há 2000 anos assim. Nunca o Senhor vai deixar um povo sem pastor. Nunca. Sempre vai haver um pastor pregando. Muitas vezes você vai lembrar de mim. Mas eu tenho certeza de uma coisa, irmão, que as tuas lembranças serão assim. Eu vou me esforçar. Eu quero pagar o preço, porque eu quero ir para onde meu pastor foi. Eu quero viver a fé que ele me ensinou. Eu quero viver a esperança que ele me ensinou. Eu quero profetizar o que ele me ensinou a profetizar. Eu quero ter isso na minha vida. Irmão, confesse a tua salvação. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Então o que é que Jesus diz? Confesse o meu nome. Você é crente? Sou. Um dia um cara me levou para fazer um trabalho numa casa, e ele chegou e falou assim: ó, aqui está aqui o Adelar, esse menino. É um cara trabalhador, um cara justo, um cara correto. Só tem um defeito, ele é crente. Ele falou, só tem um defeito, ele só é crente. E daí eu falei assim, com muita honra e com muita alegria, sou crente. Eu sou crente. Eu creio em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha alma. Eu falei, eu sou de Deus. Por 25 anos vivi longe de Deus, mas agora não, agora eu vivo com Deus. Aí a mulher estacou num choro, começou a cair as lágrimas. Ela falou assim, eu vivi com Deus, mas hoje eu estou afastada de Deus. Eu disse, mas sempre há tempo para a senhora se arrepender e voltar para o aprisco do Senhor, viver novamente como serva de Deus. Então ele pensou de me envergonhar, e aquele testemunho que eu fiz, que eu dei, fez com que a mulher se arrependesse e voltasse para a presença do Senhor. Porque ela disse, eu vou procurar a casa de Deus, e eu vou voltar para a casa de Deus, porque a minha vida ficou destruída depois que eu deixei a casa de Deus. Meu amado, eu quero profetizar vitória hoje. Sabe, quando eu vejo, para encerrar a mensagem, quando eu vejo na conversa de Ezequiel, é uma coisa tremenda, porque olha o versículo 7, ele diz, então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso no seu osso. Quando eu profetizei, houve um barulho. Quando você abrir a tua boca hoje e começar a profetizar no reino espiritual, vai haver um barulho poderoso, irmão. Porque Deus vai operar coisas grandes, firmes e poderosas. Esse é o Deus que nós servimos. No versículo 8 ele diz, olhei e eis que havia um tendão sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Versículo 9, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetiza, filho do homem.
Versículo 10: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um grande exército supremo, e grandioso, e numeroso. Amém? Profetizei. Quando nós profetizamos, o milagre acontece.